Capítulo 3. Dos livros e documentos fiscais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 141. Os documentos fiscais e livros das escritas fiscal e comercial são de exibição obrigatória ao fisco e devem ser conservados. Inciso 1. Pelo prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Inciso 2. Pelo mesmo prazo do inciso anterior, contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, observado o disposto no inciso seguinte. Inciso 3. Até a data da solução definitiva do litígio, sempre que os documentos ou os livros tenham servido de base para a exigência fiscal impugnada. Seção 1. Dos livros e documentos fiscais. Artigo 142. O sujeito passivo do ISSQN fica obrigado, relativamente a cada um de seus estabelecimentos. Inciso 1. Emitir documentos fiscais, relativamente aos serviços que prestarem, ainda que beneficiados pela isenção ou não alcançados pela incidência do ISSQN. Inciso 2. Manter livros fiscais destinados ao registro das prestações de serviços realizadas, ainda que beneficiadas pela isenção ou não alcançadas pela incidência do ISSQN. Parágrafo único. A escritura de livros fiscais não poderá atrasar-se por prazo superior a 10 dias. Artigo 143. Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para efeito da manutenção de livros e documentos fiscais relativos à prestação de serviços por ele efetuada. Artigo 144. Os livros fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento sob pretexto algum, a não ser nos casos expressamente previstos, presumindo-se retirado o livro que não for exibido ao fisco, quando solicitado. Parágrafo 1. Os livros e demais documentos fiscais poderão ser retirados para escrituração em escritório de contabilidade, desde que este esteja devidamente habilitado, através de instrumento de procuração, em que conste, expressamente, que o titular do escritório poderá representar o contribuinte perante o fisco municipal, inclusive, recebendo notificação, intimação. Parágrafo 2. Os agentes fiscais arrecadarão, mediante termo, todos os livros fiscais encontrados fora do estabelecimento e os devolverão ao sujeito passivo, após a lavratura do auto de infração cabível. Parágrafo 3. O titular do escritório de contabilidade deverá informar ao fisco que está habilitado a representar o contribuinte, nos termos do parágrafo 1 e ao deixar de representá-lo, a informação deverá ser prestada com antecedência de no mínimo 10 dias. Artigo 145. Cabe ao Poder Executivo, mediante regulamento, estabelecer os modelos de documentos e livros fiscais, bem como a forma e os prazos em que os mesmos devam ser emitidos ou escriturados. Parágrafo 1. O regulamento de que trata o caput deste artigo, poderá inclusive, dispor sobre a dispensa ou a obrigatoriedade de manutenção de determinados livros, tendo em vista a natureza dos serviços ou ramo de atividade dos estabelecimentos. Parágrafo 2. Os modelos de documentos fiscais para escrituração da prestação de serviço devem ser estabelecidos de forma que contenham campos específicos para a indicação do preço do serviço ou do valor utilizado como base de cálculo, do valor do imposto correspondente e do valor total cobrado do tomador do serviço. Parágrafo 3. Nos documentos fiscais relativos à escrituração da prestação de serviço, o contribuinte ou estabelecimento deve indicar, separadamente: Inciso 1. O preço do serviço ou o valor utilizado como base de cálculo. Inciso 2. O valor do imposto correspondente. Inciso 3.
O valor total cobrado do tomador do serviço. Parágrafo 4º. No caso em que o ISSQN deva ser retido e recolhido pelo tomador do serviço, cabe também ao Poder Executivo estabelecer os modelos de livros, documentos fiscais ou declarações a serem escriturados ou emitidos no interesse da arrecadação e da fiscalização. Parágrafo 5º. Nos documentos fiscais referentes a prestações beneficiadas pela isenção ou não alcançadas pela incidência, deve ser indicado o dispositivo legal que prevê a exoneração tributária. Artigo 146. Os livros fiscais e comerciais são de exibição obrigatória ao fisco, devendo ser conservados, por quem deles tiver feito uso, durante o prazo de 5 anos, contados do encerramento. Parágrafo 1º. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar documentos, papéis, arquivos, inclusive magnéticos ou eletrônicos, livros ou outros documentos e efeitos comerciais ou fiscais, estabelecimentos, depósitos e dependências, cofres, mercadorias, veículos e demais meios de transportes, dos comerciantes, industriais ou produtores e dos contribuintes e responsáveis definidos em lei, e nem os exime da obrigação de exibi-los ao fisco quando solicitado, nos termos do que dispõe o artigo 195 do Código Tributário Nacional. Parágrafo 2º. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Parágrafo 3º. No caso de recusa, a fiscalização poderá lacrar os móveis ou depósitos, onde possivelmente estejam os documentos, livros e arquivos, inclusive magnéticos ou eletrônicos, lavrando o termo desse procedimento do qual deixará cópia ao recusante, solicitando de imediato à autoridade administrativa que estiver subordinado, providências para que se faça a exibição judicial. Artigo 147. Por ocasião da prestação de serviço deverá ser emitida nota fiscal, com as indicações, utilização e autenticação determinadas em regulamento. Artigo 148. A impressão de documentos fiscais só poderá ser efetuada mediante prévia autorização da repartição municipal competente, atendidas as normas fixadas em regulamento. Parágrafo 1º. Ao contribuinte que estiver irregular com as suas obrigações tributárias, principal e acessória, não será autorizada a impressão de nota fiscal, sendo-lhe disponibilizada a nota fiscal temporária de que trata o artigo 150 da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003. Parágrafo único. Os estabelecimentos gráficos que realizarem impressão de documentos fiscais ficam obrigados a manter livro apropriado para registro das impressões que houver realizado, na forma prescrita pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos gráficos que realizarem impressão de documentos fiscais ficam obrigados a manter livro apropriado para registro das impressões que houver realizado, na forma prescrita pelo Poder Executivo. Artigo 149. O regulamento poderá dispensar a emissão de documentos fiscais para estabelecimentos que utilizem sistemas de controle do seu movimento diário baseado em máquinas registradoras que espeçam cupons numerados seguidamente para cada operação e dispõem de totalizadores. Parágrafo 1º. A autoridade fiscal poderá estabelecer a exigência de autenticação das fitas e de lacração dos totalizadores e somadores. Parágrafo 2º. O contribuinte deverá possuir, obrigatoriamente, talão de nota fiscal de prestação de serviço, para uso eventual dos impedimentos ocasionais da máquina registradora. Artigo 150. O Poder Executivo pode estabelecer que: Inciso 1º. Em substituição à emissão de documentos fiscais manuscritamente ou por processo mecânico ou datilográfico, em equipamento que não utilize arquivo magnético ou equivalente, o contribuinte, para a emissão desses documentos,
Utilize máquinas ou equipamentos que emitam, sem prejuízo para o controle e a segurança fiscal, cupons numerados sequencialmente para cada prestação e disponham de totalizadores. Inciso 2º. Nos casos em que o estabelecimento, pela natureza de sua atividade, esteja obrigado à emissão de notas fiscais, nos termos da legislação do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, e admitido na legislação tributária estadual, as prestações de serviços sujeitas ao ISS-QN sejam documentadas mediante a utilização de formulário de nota fiscal a que o estabelecimento esteja obrigado a emitir em decorrência da sua atividade sujeita ao ICMS, desde que o referido formulário contenha campos apropriados para os dados relativos à prestação de serviço. Inciso 3º. A emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais sejam realizadas por sistema eletrônico de processamento de dados. Inciso 4º. A escrituração de livros ou emissão de documentos fiscais, tendo em vista a natureza do serviço e o ramo de atividade do contribuinte, sejam dispensadas. Inciso 5º. Em casos especiais e por conveniência da administração, poderá ser concedido às pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços, notas fiscais avulsa ou temporária, conforme modelos a serem definidos em regulamento. Parágrafo único. A nota fiscal avulsa, prevista no inciso V deste artigo, somente será liberada mediante o recolhimento do ISS incidente sobre a operação tributável. Parágrafo 1º. A nota fiscal avulsa, prevista no inciso V deste artigo, somente será liberada às pessoas físicas ou empresas não cadastradas e não estabelecidas no município, mediante o recolhimento do ISS-QN incidente sobre a operação tributável. Parágrafo 2º. A nota fiscal temporária de que trata o inciso 5º deste artigo, será concedida ao contribuinte irregular com sua obrigação principal ou acessória, mediante o recolhimento do ISS-QN incidente sobre a operação tributável. Artigo 151. Os contribuintes do ISS-QN e os responsáveis pela sua retenção e recolhimento ficam obrigados a cumprir todas as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas previstas na legislação tributária. Artigo 152. Constituem instrumentos auxiliares dos livros e documentos fiscais os livros contábeis em geral ou quaisquer outros livros ou documentos exigidos pelos poderes públicos, bem como outros papéis, ainda que pertençam a terceiros. Artigo 153. Sem prejuízo do arbitramento do montante tributável e da imposição de multa, sempre que houver o extravio de documentos fiscais, deve o contribuinte comunicar o fato à repartição fiscal, juntando o comprovante de publicação da ocorrência no órgão da imprensa oficial ou em jornal de grande circulação no município. Artigo 154. Considera-se documento fiscal inidôneo, para os efeitos desta lei, sem prejuízo de outras hipóteses, aquele que: inciso 1º. Não seja exigido para documentar a prestação dos serviços. Inciso 2º. Embora revestido das formalidades legais, tenha sido utilizado para fraude comprovada. Inciso 3º. Contenha declarações inexatas, esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza. Inciso 4º. Não guarde as exigências ou requisitos previstos nesta lei ou nas normas que a complementam. Inciso 5º. Tenha sido emitido após o cancelamento da inscrição municipal. Artigo 155. A autoridade competente, atendendo às peculiaridades da atividade exercida pelo contribuinte e aos interesses da Fazenda Municipal, pode autorizar: inciso 1º. A adoção de modelos especiais de livros e documentos fiscais. Inciso 2º. A emissão,
em regime especial, de nota fiscal de serviços. Inciso 3º. A escrituração, em regime especial, dos livros fiscais. Inciso 4º. A dispensa da escrituração de livros e notas fiscais. Artigo 156. Os contabilistas respondem solidariamente com os contribuintes, pelo descumprimento de obrigação tributária decorrente de qualquer falsidade de documentos que assinarem ou de irregularidades de escrituração que praticarem, com a finalidade de fraudar a Fazenda Pública Municipal,